O mundo assistiu com horror à revelação da escala total das atrocidades nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. O genocídio sistemático de milhões, a crueldade indizível dos campos de concentração, a realidade brutal do Holocausto, esses horrores exigiam um acerto de contas. A questão do que fazer com os perpetradores, os arquitetos de tamanho sofrimento inimaginável, tornou-se uma preocupação urgente. Como a justiça poderia ser feita? Como a humanidade poderia confrontar os autores de tamanha maldade? A busca por justiça para as vítimas da perseguição nazista tornou-se um imperativo moral, um testemunho do valor da vida humana e um alerta contra os perigos do ódio e da ideologia desenfreados. Os julgamentos de Nuremberg, realizados na cidade destruída que antes era um símbolo do poder nazista, marcaram um momento decisivo na história do direito internacional. De 1945 a 1949, uma série de tribunais militares, liderados pelas forças aliadas, levaram altos funcionários nazistas à justiça. Esses julgamentos, sem precedentes em seu escopo e ambição, visavam responsabilizar os indivíduos por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O mundo assistiu enquanto figuras como Hermann Göring, Rudolf Hess e Joachim von Ribbentrop foram julgados por seus papéis no regime nazista. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram precedentes legais importantes, incluindo o conceito de responsabilidade individual por crimes cometidos durante a guerra. Os julgamentos afirmaram que a obediência a ordens não poderia justificar a participação em atrocidades. Embora alguns criticassem os julgamentos como justiça dos vencedores, eles permanecem uma conquista histórica na busca por justiça internacional e responsabilização. Enquanto o mundo se concentrava nos procedimentos em Nuremberg, muitos nazistas de alto escalão conseguiram escapar da captura e da justiça. Auxiliados por redes clandestinas, muitas vezes com o apoio tácito de governos e indivíduos simpatizantes, eles desapareceram nas sombras. Essas rotas de fuga, conhecidas como hotlines, muitas vezes levavam à América do Sul, particularmente Argentina, Brasil e Chile. Esses países, com histórico de regimes autoritários e políticas de imigração flexíveis, ofereciam um refúgio para nazistas em fuga. Entre aqueles que escaparam, estavam figuras como Adolf Eichmann, um arquiteto fundamental do Holocausto, e Josef Mengele, o notório anjo da morte de Auschwitz. Sua evasão bem-sucedida da justiça por anos após a guerra destaca as limitações dos esforços do pós-guerra para responsabilizar todos os perpetradores. A existência dessas redes de fuga também evidencia o papel da cumplicidade e da indiferença em facilitar a fuga de criminosos de guerra. Seção 4. Operação Paperclip. A troca controversa pelo avanço científico. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram em uma competição acirrada pela supremacia tecnológica e científica. Esta corrida frenética para obter vantagem tecnológica foi um dos principais motores da Guerra Fria. Essa rivalidade, que passaria a definir a Guerra Fria, levou a um programa controverso, conhecido como Operação Paperclip. Este programa foi uma iniciativa secreta que visava aproveitar o conhecimento científico e tecnológico dos alemães. Sob esta iniciativa, o governo dos Wahiriwa recrutou secretamente cientistas, engenheiros e técnicos alemães, muitos dos quais haviam sido membros do Partido Nazista e alguns dos quais haviam estado envolvidos em crimes de guerra. A decisão de recrutar esses indivíduos foi altamente controversa e gerou debates éticos intensos. O recruta mais notável foi Wernher von Braun, um brilhante engenheiro de foguetes que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do programa de foguetes V2 da Alemanha. Von Braun, com seu vasto conhecimento e experiência, tornou-se uma figura central no programa espacial do EANWA. Von Braun e sua equipe de cientistas foram essenciais para o avanço do programa espacial americano, contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos foguetes
que eventualmente levariam o homem à Lua. Sem suas contribuições, o programa espacial dos Iowas poderia ter sido muito diferente. No entanto, a Operação Paperclip permanece um capítulo controverso na história americana. A decisão de trazer esses cientistas para os Iowa foi vista por muitos como um compromisso moral. Os críticos argumentam que ela representou um compromisso moral, priorizando o avanço científico em detrimento da busca por justiça para as vítimas dos crimes nazistas. A Operação Paperclip levanta questões importantes sobre os limites éticos da ciência e até onde uma nação deve ir em nome do progresso. Seção 5. Justiça dividida. Desnazificação na Alemanha Oriental e Ocidental. As potências aliadas estavam determinadas a erradicar o nazismo da Alemanha do pós-guerra. Este esforço foi uma resposta direta às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e visava garantir que tais ideologias nunca mais ganhassem força. Esse processo, conhecido como desnazificação, envolveu a identificação e remoção de ex-nazistas de posições de poder e influência. Milhares de pessoas foram investigadas, julgadas e, em muitos casos, condenadas por seus crimes. No entanto, as abordagens para a desnazificação diferiram significativamente entre o leste ocupado pelos soviéticos e o ocidente ocupado pelos americanos, britânicos e franceses. Cada lado tinha suas próprias prioridades e métodos. Na Alemanha Oriental, a desnazificação costumava ser rápida e severa, impulsionada por uma ideologia comunista que via o nazismo como um sintoma da exploração capitalista. Os soviéticos não hesitaram em usar métodos drásticos para eliminar qualquer vestígio do regime nazista. Na Alemanha Ocidental, o processo era mais complexo e frequentemente inconsistente. A presença de múltiplas forças ocupacionais e a necessidade de reconstrução econômica criaram um ambiente onde a desnazificação nem sempre era a prioridade principal. A rivalidade da Guerra Fria levou a uma mudança gradual nas prioridades, com o Ocidente priorizando a reconstrução econômica e o combate à influência soviética em detrimento da eliminação completa dos ex-nazistas. A ameaça do comunismo fez com que muitos ex-nazistas fossem vistos como aliados úteis contra a expansão soviética. Essa abordagem pragmática significou que muitos ex-nazistas foram capazes de se reintegrar à sociedade da Alemanha Ocidental, muitas vezes reassumindo posições de autoridade. Isso criou uma sociedade onde as cicatrizes do passado nazista ainda eram visíveis, mas muitas vezes ignoradas em nome da estabilidade e do progresso econômico. Seção 6. A caçada continua. O Centro Simon Wiesenthal e a busca por justiça. Fundado em 1977, o centro tem sido uma força motriz na luta contra o antissemitismo e na preservação da memória do Holocausto. Embora os julgamentos de Nuremberg tenham marcado um passo significativo em direção à justiça, eles foram apenas o começo. A perseguição aos criminosos de guerra nazistas continuou muito depois do fim da guerra, com muitos ainda sendo caçados décadas depois. Organizações como o Centro Simon Wiesenthal, em homenagem ao famoso caçador de nazistas, têm sido incansáveis em seus esforços. Eles se dedicaram a rastrear e levar à justiça os responsáveis pelo Holocausto, garantindo que seus crimes não sejam esquecidos. Simon Wiesenthal, ele próprio um sobrevivente do Holocausto, dedicou sua vida a essa causa. Ele acreditava que a justiça era essencial, não apenas para as vítimas, mas também para a prevenção de futuras atrocidades. Sua visão e determinação inspiraram muitos. O Centro Simon Wiesenthal tem desempenhado um papel crucial na localização e apreensão de criminosos de guerra nazistas escondidos em vários países, colaborando com autoridades internacionais. Seus esforços incansáveis resultaram na acusação de indivíduos como Franz Stangl, o comandante dos campos de extermínio de Sobibor e Treblinka,
cujas ações resultaram na morte de milhares de pessoas inocentes. E Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, cujos crimes horríveis chocaram o mundo. O trabalho do centro serve como um poderoso lembrete de que a passagem do tempo não diminui o imperativo da justiça. A busca por justiça é contínua e vital para a humanidade.